Um vírus é um parasita obrigatório que causa uma doença no ser humano que se chama virose, e por serem tão pequeninos conseguem invadir células, inclusivamente as células de organismos unicelulares, como por exemplo as bactérias também. Então os vírus apresentam umas formas de organismos bastante diferenciadas, todos eles apresentam uma cápsula feita de proteína, que é onde fica o material genético destes mesmos seres. Portanto, este material genético sofre modificações, ou seja, mutações com frequência, e vai levar ao aparecimento de variedades, portanto, de subtipos de o mesmo vírus. Os vírus são encontrados onde quer que haja vida e têm provavelmente existido desde que células vivas evoluíram primeiramente. Portanto, é muito difícil identificar qual a sua origem, porque eles não formam fósseis. Existem algumas técnicas moleculares que se fiam na disponibilidade do RNA viral antigo, mas a grande maioria realmente tem menos de 90 anos de idade. A primeira vez que conseguimos ver um vírus ao microscópio foi em 1930, a partir de 1930, com o primeiro microscópio eletrónico. Então, e o que é isto deste Covid-19, este vírus que nos preocupa? Então, este vírus é diferente de uma gripe, o Covid-19 pertence à família do coronavírus e causa um síndrome que nós podemos chamar um SARS, que é um síndrome severo agudo respiratório. Portanto, já foi pesquisado desde 2003, tudo aquilo que pode servir de tratamento agora para o Covid-19. Então nós sabemos que cerca de 40% a 80% dos habitantes do planeta Terra irão ser afetados pelo SARS-CoV-2 e, portanto, devemos atuar profilaticamente para termos uma menor mortalidade, digamos assim. Hoje não vai ser o dia que eu vou falar sobre os vários estadios do vírus, etc. Sabemos que este vírus é um vírus do tipo respiratório e também sabemos que o vírus possui uma coisa que se chama as viroporinas, que criam uns poros nas membranas biológicas e que permitem a entrada do vírus e, portanto, ativam uma estrutura que se chama o inflamassoma e isto depois dá origem a toda a cascata inflamatória. Também lesiona a mucosa respiratória este vírus e a partir daqui é que surgem as maiores complicações. Então, como é que nós podemos, do ponto de vista daquilo que fazemos em termos da medicina integrativa, como é que nós podemos atuar profilaticamente? Então, sabemos que devemos ter uma dieta anti-inflamatória alcalina. Sabemos que devemos utilizar técnicas de regulação mente-corpo que ajudam a diminuir o impacto do stress sobre a resposta imunológica. Devemos ter uma higiene do sono bastante cuidadosa, ou seja, devemos dormir adequadamente e dormir profundamente, em número de horas suficiente e deitarmos relativamente cedo. E devemos ter o que chamamos uma condição física boa, portanto devemos fazer exercício físico adequado. Então, a partir daqui, nós sabemos também que tudo aquilo que a medicina integrativa apregoa do ponto de vista da prevenção, utilizamos exatamente para este vírus e para o sistema imunológico. Sabemos que o sistema imunológico se divide mais ou menos em dois tipos de resposta. Portanto, sabemos que temos a imunidade inata ou natural, que é a resposta imune inata, e sabemos que temos a imunidade adquirida ou adaptativa, que é a resposta imune adquirida. E, portanto, estes dois tipos de respostas vão causar no corpo reações diferentes e a partir daqui é que vamos ter respostas terapêuticas diferentes do nosso corpo. Mas também sabemos, e isto é que é muitíssimo importante, é que
o sistema imunitário pertence hoje àquilo que se chama a rede imune. Portanto, já não vemos como nós aprendemos na primária ou como nós aprendemos na faculdade, o sistema imunológico, o sistema cardiovascular, o sistema renal, mas sim agora pensamos em termos de rede. Portanto, existe uma rede complexa neuroimune endócrina, portanto, é mais do que um sistema, é uma rede. E a psiconeuroimunoendocrinocardiologia ensina-nos isto. Há que pensar hoje em termos de medicina de redes, e as redes compartem modelos funcionais. Portanto, quando nós pensamos que podemos ficar infectados por um vírus, temos que pensar que existe uma conexão entre o timo e a epífise, que é a glândula pineal, e que isto é fundamental para o nosso sistema imunológico. Também sabemos que a defesa do organismo contra doenças víricas ou virais baseia-se em alguns diversos componentes, como por exemplo os leucócitos, aquilo que chamamos as células brancas, com os macrófagos, e as células linfáticas de memória, se vai dar a memória a termos contacto com o vírus ou não. Sabemos que a flora intestinal é importantíssima para tudo aquilo que seja sistema imunológico, e também sabemos que o sistema enzimático e a formação de anticorpos são fundamentais. Então, isto é importante para depois percebermos como é que nos podemos realmente proteger. E em termos de causas, de fatores de risco que ninguém se atreve a contar, para percebermos porque é que uns estamos mais expostos que outros ao vírus, ou porque é que uns temos reações mais exageradas aos vírus do que os outros, então, por exemplo, sabemos que a inflamação é um fator de risco. Saiu um artigo na revista Metabolism, a 19 de abril de 2020, que dizia claramente que a obesidade aumenta o risco da gravidade do Covid-19. Isto porquê? Porque estes pacientes já têm uma inflamação crónica persistente de base. Também sabemos que o pH afeta a gravidade da infecção pelo Covid, porque o Covid-19 é imune a organismos com um pH maior que 5,5. Então nós precisamos de consumir mais alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o nível de pH para combatermos os vírus. Sabemos, por exemplo, que o abacate, o alho, a manga, a tangerina, o abacaxi são alimentos com pH mais alcalino e que desta forma nos podem ajudar. Mas, por outro lado, sabemos que devemos evitar os alimentos ácidos, como por exemplo os lácteos, como por exemplo o trigo, o centeio, o açúcar branco, o sal refinado. Então estes alimentos, a batata, portanto preferirmos a batata doce, então estes alimentos que são alimentos mais ácidos vão-nos agravar o nosso estado inflamatório de base e por isso podem prejudicar-nos se nós tivermos contacto com o vírus. Depois, uma coisa muito importante que tem a ver com a radiação. Nós sabemos que a radiação não visível, não ionizante, que é aquela chamada radiação sem fio, tem efeitos adversos na saúde e há um grande número de dados de estudos epidemiológicos e de laboratório que mostram que a tecnologia de rede sem fios tem impactos adversos significativos na nossa saúde. Então isto é importante porque quando sobrepomos a radiação 5G num ambiente de radiação sem fio, pode exacerbar os efeitos adversos e exacerbar de alguma forma o nosso estado inflamatório e isto pode agravar a nossa condição imunológica de base.